Drew Scott nasceu em 1978, em Vancouver, no Canadá, ao lado de seu irmão gêmeo Jonathan. Desde cedo, a vida dos dois foi marcada por uma mistura interessante de disciplina, criatividade e incentivo familiar. O pai, que já havia trabalhado na indústria do entretenimento e também atuado em outras áreas, trazia histórias que despertavam a imaginação dos filhos. A mãe, por outro lado, reforçava a importância dos estudos, da organização e da responsabilidade no dia a dia. Essa combinação criou um ambiente equilibrado, onde os gêmeos aprendiam tanto a sonhar quanto a colocar esses sonhos em prática. Não era uma infância comum, mas também não era uma vida voltada diretamente para o estrelato. Era algo mais pé no chão, construído aos poucos. Os primeiros sinais de espírito empreendedor. Ainda muito jovens, Drew e Jonathan começaram a demonstrar um espírito empreendedor incomum para a idade. Em vez de apenas brincar, eles buscavam formas de criar pequenas oportunidades de negócio. Um dos primeiros exemplos disso foi quando passaram a vender produtos simples feitos por eles mesmos no bairro onde moravam. Eles batiam de porta em porta, aprendendo na prática como lidar com clientes, rejeição e negociação. Essas experiências, embora modestas, foram fundamentais para desenvolver habilidades que mais tarde se tornariam essenciais na vida adulta. Mais do que dinheiro, o que eles ganhavam era experiência. Cada tentativa ensinava algo novo sobre persistência, comunicação e criatividade. Entre brincadeiras, apresentações e o gosto pelo palco na adolescência, os irmãos também exploraram o lado artístico e performático. Em festas e eventos locais, eles faziam pequenas apresentações, muitas vezes com figurinos simples e muita improvisação. Essas atividades ajudaram a desenvolver confiança e presença de palco. Drew, em especial, sempre demonstrou interesse pelo entretenimento. Ele gostava da ideia de se expressar diante das pessoas e de participar de algo maior, algo que envolvesse público e narrativa. Ao mesmo tempo, havia uma paixão forte pelo esporte, principalmente pelo basquete. Durante um período, ele acreditou que poderia seguir carreira nessa área, mas uma sequência de lesões acabou mudando completamente esse caminho. O ponto de virada. Quando um plano precisa mudar, quando o sonho esportivo deixou de ser viável, Drew passou por um momento de reavaliação. Foi uma fase de adaptação, em que ele precisou repensar suas escolhas e buscar novas direções. Esse tipo de mudança, embora difícil, abriu espaço para algo que já existia em segundo plano: o interesse pelo entretenimento e pela televisão. Influenciado também pelo histórico familiar, ele começou a explorar oportunidades menores na área. Drew conseguiu pequenas participações em produções televisivas e trabalhos como figurante e dublê. Embora não fossem papéis de destaque, essas experiências foram importantes para entender como funcionava o ambiente de produção audiovisual. O retorno ao mundo dos negócios como base de sobrevivência, ao mesmo tempo em que buscava espaço na atuação, Drew percebeu que a estabilidade financeira era essencial. Foi aí que ele voltou a olhar para o mercado imobiliário, área que ele e Jonathan já haviam explorado de forma inicial durante os anos de universidade. Juntos, eles haviam começado a investir em pequenas propriedades, reformando e alugando imóveis. O que era apenas uma experiência estudantil começou a mostrar potencial real de negócio. Drew percebeu que poderia combinar duas áreas diferentes, o entretenimento e os imóveis. Essa combinação, mais tarde, se tornaria a base de sua carreira. A universidade e o nascimento de uma visão de futuro. Durante o período na Universidade de Calgary,
Os irmãos aprofundaram ainda mais essa visão empreendedora. Eles não apenas estudavam, mas também colocavam em prática ideias de investimento imobiliário. Um dos primeiros grandes passos foi a compra de uma propriedade simples perto do campus. Com esforço e planejamento, eles reformaram o imóvel e o transformaram em uma fonte de renda. Esse projeto foi um divisor de águas. A partir dali, ficou claro que havia algo especial na parceria entre os dois. Jonathan tinha talento para design e construção, enquanto Drew era forte em negociação e estratégia. A construção de um caminho profissional sólido. Com o tempo, os irmãos começaram a realizar mais projetos imobiliários. Cada nova casa reformada aumentava sua experiência e reputação. O trabalho deixou de ser apenas experimental e passou a ser um negócio estruturado. Drew também decidiu se profissionalizar ainda mais, obtendo licença no setor imobiliário. Isso deu a ele mais controle sobre negociações e abriu novas oportunidades. Foi assim que nasceu a base de uma empresa familiar que, mais tarde, se tornaria parte de um grande império de mídia e reformas. A tentativa de seguir o sonho artístico em Vancouver. Mesmo com sucesso no mercado imobiliário, Drew ainda sentia que faltava algo relacionado ao entretenimento. Em 2006, ele decidiu se mudar para Vancouver, buscando oportunidades na televisão e no cinema. Essa decisão foi arriscada. Ele deixou para trás estabilidade financeira e entrou em um período de incerteza. Os primeiros meses foram difíceis, com dificuldades econômicas e pouca garantia de retorno imediato. Ainda assim, ele não desistiu. Para sobreviver, voltou a usar suas habilidades em imóveis enquanto buscava oportunidades no meio artístico. O surgimento de uma ideia que mudaria tudo. Enquanto isso, o mercado televisivo começava a buscar novos formatos de reality shows. Surgiu a ideia de um programa voltado para o mercado imobiliário, que inicialmente não teve grande impacto. Com o tempo, o conceito foi reformulado para algo mais humano. Acompanhar famílias na busca pela casa ideal, mostrando tanto a parte emocional quanto a transformação dos imóveis. Drew entrou como apresentador e trouxe uma peça essencial para o sucesso do projeto, seu irmão Jonathan. A química entre irmãos e o nascimento de um sucesso global, a parceria entre Drew e Jonathan, foi o que transformou o programa em algo especial. Enquanto Drew guiava o lado financeiro e de negociação, Jonathan cuidava do design e da reforma. Essa combinação natural criou uma dinâmica leve, divertida e ao mesmo tempo informativa. O público não via apenas reformas de casas, mas também a relação genuína entre dois irmãos trabalhando juntos. O programa rapidamente ganhou popularidade e se expandiu para vários países. O sucesso foi imediato e constante. A expansão para um império de mídia e novos desafios. Com o crescimento do programa, vieram novas produções, derivados e projetos paralelos. Os irmãos deixaram de ser apenas apresentadores e se tornaram empresários do entretenimento. No entanto, o aumento da fama trouxe também desafios. A rotina de gravações intensas, viagens constantes e responsabilidades de produção começou a pesar. Em determinado momento, Drew enfrentou problemas sérios de saúde que afetaram diretamente sua energia e sua capacidade de trabalho. Ele passou por um período de incerteza, até receber um diagnóstico que explicou seus sintomas. A recuperação e a mudança de perspectiva. Durante o tratamento, Drew precisou desacelerar. Foi um momento importante de reflexão sobre prioridades e limites pessoais. Ele percebeu que a saúde precisava vir antes da carreira. Com o tempo, sua condição melhorou e ele conseguiu retomar suas atividades
de forma gradual. Essa experiência trouxe uma nova visão de vida, mais equilibrada e consciente. O amor, a família e uma nova fase pessoal. Em paralelo à carreira, Drew construiu também uma vida pessoal sólida. Ele conheceu sua parceira em um ambiente social e, com o tempo, o relacionamento evoluiu de forma natural. Depois de anos juntos, eles se casaram em uma cerimônia intimista na Europa, marcando uma nova fase da vida dele. Mais tarde, o casal teve um filho, o que trouxe ainda mais significado à sua rotina. A paternidade se tornou um dos aspectos mais importantes da vida de Drew, influenciando inclusive suas decisões profissionais. O presente. Carreira consolidada e novos projetos. Hoje, Drew continua ativo no mundo da televisão e dos negócios. Ele e Jonathan seguem produzindo novos programas, explorando ideias diferentes dentro do universo de reformas e estilo de vida. Além disso, eles também se envolvem em iniciativas voltadas para sustentabilidade e design consciente, buscando formas mais responsáveis de construir e reformar casas. A trajetória deles mostra uma evolução constante, sem perder a essência original, uma história de reinvenção constante. A história de Drew Scott não é apenas sobre fama ou televisão, é sobre adaptação, escolhas difíceis e capacidade de se reinventar ao longo do tempo. Ele passou por diferentes fases: empreendedor, estudante, investidor, apresentador e pai. Em cada uma delas, enfrentou desafios diferentes e precisou encontrar equilíbrio entre sonhos e realidade. No fim, sua jornada mostra que o sucesso não acontece de forma linear. Ele é construído aos poucos, com mudanças, riscos e aprendizados. Conclusão: muito além da imagem da TV, por trás da imagem conhecida na televisão, existe uma trajetória cheia de tentativas, erros, mudanças e conquistas reais. Drew Scott não chegou onde está por acaso, mas sim por uma combinação de esforço, visão e persistência. Sua história continua em andamento, mas já deixa uma lição clara: a vida pode mudar muitas vezes, e cada fase pode abrir portas inesperadas quando existe disposição para recomeçar.